Olá, meus caros alunos do curso de Segurança Cibernética Fundamental. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? E hoje tratando de vírus e cavalo de Troia. Espero que você goste do conteúdo e venha aqui com nós. Então, pessoal, só vou inverter a câmera aqui. Bacana, né? Então, turminha... Opa! Agora eu acho que foi, né? Do curso de Segurança Cibernética Fundamental. Hoje o nosso assunto para essa aula é vírus e cavalo de Troia. Eu vou usar dois materiais a título de comparação mesmo, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o vírus. Cadê o meu... Opa, tá aqui. Vírus. Pessoal, o que nós temos para falar de vírus, né? O que nós sabemos, devemos conhecer? Vírus é um tipo de malware que espelha, né? Que espalha, inserindo cópias de si mesmo em outros programas. Um vírus é um tipo de malware que se espalha infectando uma cópia de si mesmo em outros programas. Essa primeira frase aqui, ela causa um certo... Se você ler ela despercebidamente, você vai achar que está tudo certo. Mas dá uma olhadinha aqui. O vírus é um tipo de malware. Até aqui, ok. Que se espalha inserindo cópias de si mesmo em outros programas, com a intervenção do usuário. O usuário, pessoal, ele deve clicar para um programa infectado com vírus para ele se reproduzir e infectar sua própria máquina. Mas a máquina não estava infectada? Não. O que você tinha era um arquivo e ele estava infectado. E a hora que você deu 2 cliques, ele executa e espalha na rede e para o seu computador. Depois que o programa é executado, o vírus se espalha em um computador para o outro, infectando os demais computadores. A maioria dos vírus requer ajuda humana para se espalhar. Entendeu? Porque eu falei, com 2 cliques você executa o programa para espalhar ele. Por exemplo, quando alguém conecta uma unidade de USB infectada no computador. É um outro exemplo. O vírus entrará no PC, o vírus pode, então, infectar uma nova unidade de USB e se espalhar por novos PCs. Os vírus, podem ficar inativos por um período prolongado. Em seguida, ativá-los uma hora ou uma data específica. Por isso que a gente tem alguns vírus, que eles só funcionam em alguma data muito específica do ano. Virada do milênio, virada da década. Os vírus, eles são programados para isso. Um vírus simples pode instalar-se, na primeira linha do código de um arquivo executável. Quando ativado, o vírus pode verificar. O vírus pode verificar o disco em busca de outros executáveis para que eles possam ser infectados. Todos os arquivos que ele ainda não infectou. O vírus pode ser inofensivos, como por exemplo, exibem uma mensagem na tela, ou podem ser destrutivos, como por exemplo, os que modificam e excluem arquivos do disco rígido. O que acontece nesse caso, pessoal? Ele pode apagar o arquivo do HD e mandar para a lixeira, ou nem mandar para a lixeira direto, ele pode excluir diretamente o arquivo. Ou ele simplesmente manda uma mensagem, seu computador está infectado. O vírus também pode ser programados, para se modificar e evitar detecção. A maioria dos vírus agora se espalha pelas unidades de USB, CDs, DVDs, compartilhamento de rede, e-mail. O vírus não são um tipo, o compartilhamento. Os vírus de e-mails, não são um tipo comum de vírus. Então aí, pessoal, você viu que tem várias categorias de e-mail, de vírus que se espalham. E o vírus de e-mail é uma categoria à parte. Pessoal, olha aqui agora comigo. Vou pegar aqui. Pronto. Então, olha aqui. A gente vai estar falando um pouquinho sobre continuação do mesmo assunto, tá bom? Códigos maliciosos ou malware.
Código malicioso ou malware são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas no computador. Algumas das diversas formas desse código, maliciosos podem infectar e comprometer seus computadores são pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas instalados, tipo programa craqueado, pela autoexecução de mídias removíveis, infectadas como pendrives, pelo acesso a páginas web maliciosas, utilizando os navegadores mais vulneráveis, que não são atualizados, pela ação direta do atacante que, após invadir um computador, incluem arquivos contendo códigos maliciosos. Para executar os arquivos, previamente infectados obtidos em anexo às mensagens eletrônicas via mídia removível, páginas web ou diretamente de outros computadores através do compartilhamento de recursos. Uma vez instalados os códigos maliciosos, passam a ter o quê? Acesso aos dados do computador, que podem ser executados ações em nome do usuário, de acordo com as permissões de cada usuário. Então, pessoal, é muito importante a gente saber aí que muitas vezes o usuário do computador ele acaba sendo responsável por esses ataques, tá bom? Você, como usuário, muitas vezes você é responsabilizado por isso. Por quê? Porque seu computador foi infectado e esse código malicioso tomou conta do seu computador e fez alguma atividade com seu nome. Complicado, né? Os principais motivos que levam um atacante a desenvolver programas de código maliciosos são obter vantagens financeiras, coletar informações confidenciais, o desejo de autopromoção e vandalismo. Além disso, o código malicioso são muitas vezes usados para intermediários que possibilitam práticas de golpe realizados. Os principais tipos de ataques de códigos maliciosos são quem? O vírus. O vírus e eu acho que é um dos mais antigos também, O vírus é um dos mais antigos. É que antigamente ele só chamava de vírus, E hoje é um worm, um malware, ele tem uma subcategoria, que é o vírus. Então vamos olhar aqui bem superficialmente o que é um vírus. Vírus é um programa ou parte de um programa de computador que normalmente malicioso, que propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Para que possa ser ativo e dar continuidade ao processo de infecção, o vírus depende da execução de um programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que seu computador seja infectado, é preciso que o programa já infectado seja executado. O mesmo discurso que o material oficial que a gente está utilizando nesse momento, O que eu quero que você entenda? Que todo material, pessoal, é alinhado com o mercado de trabalho. Não importa se é uma cartilha mais acadêmica ou uma mais comercial, empresarial, para o mercado de trabalho, como a gente está usando oficialmente. Então, olha só, o principal meio de propagação de um vírus costuma ser por disquete. Só que o disquete não usa mais. O que substituiu um disquete, pessoal? O pendrive. Com o tempo, porém, essas mídias caíram em desuso e começaram a surgir novas maneiras de enviar arquivos, ou por e-mail, a mídia removível. As mídias removíveis tornam-se novamente o principal meio de propagação. Não mais disquetes, mas principalmente pelo uso de pendrives. Opa, tá chegando onde eu queria. Há diferentes tipos de vírus. Alguns procuram permanecer oculto, infectando os discos e executando uma série de atividades sem o conhecimento do usuário. Pessoal, esse é o nosso problema. Quando você tem um vírus, ele executa uma ação no seu nome e a gente nem sabe que está ocorrendo. Eu acho que eu tenho um vírus instalado no meu computador. Sabe por quê? Vamos abrir os meus e-mails aqui. Em algum momento aqui, vamos tentar localizar. Eu envio e-mail com o meu nome, olha aqui. Repetidor Xiaomi. Eu nunca enviei isso. E eu recebo meus e-mails enviados por mim mesmo. Então, com certeza, eu devo ter alguma infecção aqui. Eu vou ter que dar um jeito de correr atrás disso, Só o que faltava. Mas tá ótimo, tá ótimo.
Tem medo disso não. Pior que já faz uns 2 anos que ele tá assim, viu? Então, olha só. Há outros que permanecem inativamente durante um período de tempo, entretanto, em atividades apenas em datas específicas. Alguns vírus comuns são vírus propagados por e-mail, scripts de macro, telefone celular. Então, olha aqui. Vamos conhecer o vírus por e-mail. Recebido como um arquivo anexo e um e-mail cujo conteúdo tenta induzir, o usuário ao clicar sobre esse arquivo, fazendo com que seja executado. Quando entra em ação, infecta arquivos e programas e envia cópias de si mesmo para os clientes encontrados na lista de contatos gravados no computador. Então quer dizer que o vírus de e-mail, pessoal, eu não sei se eu tenho na minha caixa de entrada algum vírus assim. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui? Não vou ter. Eu apago eles. Mas de vez em quando, pessoal, o que acontece? Eu recebo uns e-mails muito estranho. Fala assim, olha, o seu boleto chegou, clica aqui. E eu acho que eu mandei um ontem para lixeira, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui? ITEP. Aqui, ó, por exemplo, esse e-mail. Olha aqui, ele está falando que no dia 1/4 verificamos que eu estou devendo R$ 95, efetuar o pagamento clicando aqui. Pessoal, olha agora aqui o disparate. Eu recebi do meu provedor declaração de quitação de débito. Eu não devo nada. E você viu que eu recebi um e-mail mandando clicar ali que eu estava devendo R$ 95? Fala que não é de chorar, gente. Então é sempre bom ficar esperto. Por exemplo, isso daqui, ó, não é um spam. É um e-mail oficial dos cursos que eu frequento. Então, turma, às vezes a gente entra nessas roubadas. A gente só tem que ficar ligado para que isso não aconteça com vocês também, tá bom? Então, vamos continuar aqui, pessoal, para a gente voltar para o nosso material oficial. Vírus de script. Escrito em linguagem de script, VBA script, JavaScript e recebidos para acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo, como o próprio nome e e-mail escritos em formato HTML. Pode automaticamente ser executado dependendo das configurações do navegador web. Por isso que eu uso sempre o navegador padrão, viu, gente? Vírus de macro. Tipos específicos de vírus de script, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam a linguagem como, por exemplo, que compõem Microsoft Office, PowerPoint, Excel. Macro é para o pacote Office. Vírus de telefone. Vírus que se propaga de celular para celular por meio de tecnologia Bluetooth ou de mensagens SMS. Multimedia Messenger Services. A infecção ocorre quando um usuário permite o recebimento do arquivo infectado e o executa. Após a infecção, o celular do vírus pode destruir e sobrescrever arquivos, remover e transferir contatos da agenda, efetuar ligações telefônicas, drenar a carga de bateria, chega a esquentar o aparelho, além de tentar propagar para outros celulares. Quanta coisinha, né? Vamos voltar para o material oficial? Pessoal, o que nós vamos conhecer agora? O cavalo de Troia, com certeza. A gente nem sabe se a guerra de Troia existiu de verdade, né? Então, pessoal, voltando para cá, cavalo de Troia. Olha aqui, que lindo, hein? Cavalo de Troia. Pessoal, vocês sabem qual que é a historinha da guerra de Troia, né? Bem interessante. Eles encheram um cavalo com um soldado, mandaram para o adversário e falou assim, ó, tá o seu cavalo aí.
Aí chegou a noite, todo mundo saiu dentro do cavalo e matou todo mundo. Ó. Pessoal, vamos lá. O termo cavalo de Troia originou-se da mitologia grega. Guerreiros gregos, né, ofereceram ao povo de Troia, os troianos, um cavalo oco gigante com um presente, como presente, né? Os troianos trouxeram o cavalo gigante para sua cidade murada, sem saber que continha muitos guerreiros gregos. À noite, depois que a maioria dos troianos dormiam, os guerreiros saíam do cavalo, abriram os portões da cidade, permitindo que uma força, né, considerável entrasse e tomasse toda a cidade. Eu achei que fosse quem estava dentro do cavalo que tivesse ganhado a guerra, mas não foi. Os malandrão que estavam dentro do cavalo, saíram de dentro do cavalo, abriram os portão, porque com certeza ninguém estava cuidando, né? Aí, pá, abriram o portão, todo mundo entrou. Dá pra acreditar? Foi verdade. Vamos procurar na internet. Guerra de Troia. Com certeza existiu, né? Ou o pessoal tem uma imaginação muito fértil. Aqui, vamos pegar essa imagem aqui. Realmente, hein, o cavalão era grande mesmo, hein? Pessoal, voltando aqui, chega de procurar sobre histórias. O malware, né? É um cavalo de Troia. Esse é um software que parece ser legítimo, mas contém códigos maliciosos que exploram, né, os privilégios do usuário que executa conforme mostrado na figura. A figura mostra um cavalo de Troia explorando os privilégios do usuário de um computador. Pessoal, eu não consigo nem ler o que está aqui dentro, tá bom? Depois eu vou ampliar essa imagem com mais calma e eu volto a comentar dela, tá bom? Desculpa, na hora que eu peguei e coloquei achando que estava tudo certinho. Mas como você pode ver, não está tudo certinho. Paciência. Poxa, fiquei chateado agora, fiquei com vergonha. Você viu como a gente é frágil? A gente faz tantas vezes a mesma coisa e acha sempre que está certo. Mas na verdade, isso aqui é uma vulnerabilidade. Vamos lá. Vamos continuar, ué, sem poder ler o gráfico, né? É chato quando isso acontece, né? Vocês ficam chateados? Eu não. Na próxima eu tento acertar. Mas sempre tem alguma coisa, né? É que nem andar de bicicleta. Você só começa a cair depois que você aprendeu a andar de bike. É, porque quem está aprendendo tem todo o cuidado do mundo. Muitas vezes, né, os cavalos de Troia são encontrados anexados a jogos online. Não estou falando, pessoal, que não é mais para jogar online. Nunca falei isso. Muitas vezes os cavalos de Troia são encontrados, né, e anexados a jogos online. Os usuários são comumente induzidos a carregar e executar o cavalo de Troia em seu sistema. Ao jogar o jogo, o usuário não notará nenhum problema em segundo plano. Em segundo plano, o cavalo de Troia foi instalado no sistema do usuário. O código malicioso do cavalo de Troia continuará funcionando mesmo depois que o jogo for fechado. Pessoal, por que hoje se procura tanta infecção em jogos eletrônicos? Principalmente online. Eu tenho um primo que ele joga online. Ele tem negócio de grifos, game. Vamos tentar dar uma localizada aqui. Grifos, esporte, é isso aqui. Ele tem essa página aqui que dá conta do recado. Eu
Eu não tô vendo ele aqui. Mas ele não, ele joga também, ele gosta até de joguinho e tal. Ah, ele tá aqui, ó. Equipe, vamos dar uma olhada na equipe aqui. Ver equipe, ver equipe, ver equipe. Ah, gente. Ah, bom, pô, eu adoro ele, mas eu falo que o computador dele, pessoal, não liga da partida. De tão demorado que o bagulho é. Mas é um computador muito bom. Muito. Mas é tão carregado, bichão, que qualquer computador bicheiro igual o meu positivão que eu tenho do lado aqui, tô tentando consertar, dá conta. De ser mais rápido. Mas eu reconheço que ali é coisa pra danar. O conceito de cavalo de Troia, né, é flexível. Pode causar danos imediatos, fornecer acesso remoto ao sistema ou acesso através de portas traseiras, né, portas do computador. Ele também pode executar ações conforme instruções remotamente, como me envie o arquivo de senhas uma vez por semana. Essa tendência de malware, né, para enviar dados para os cybercriminosos destaca a necessidade de monitorar o tráfego de saída em busca de indicadores de ataque. O que acontece? Quando o malware ele é executado, ele por si só, ele só se executa. Mas qual é uma das funções dele? Enviar a coleta do monitoramento que ele está fazendo para esse um outro agente. Para esse agente saber o que se passa, se dá para acessar ou não. Quando que ele envia? Periodicamente. Em algum momento ele vai enviar, tá bom? Por isso que é bom você monitorar constantemente o tráfego de entrada e saída da rede, porque ele monitora isso também e ele vai descobrir. Ele vai ser visível, né? O cavalo de Troia, escrito sob medida, né, como um ataque, como um cavalo específico, são difíceis de detectar. Por quê? Porque ele se parece por uma coisa enquanto na verdade é outra. Aqui a gente só vai ter a classificação dos cavalos de Troia, tá bom? Os cavalos de Troia são geralmente classificados de acordo com os danos que eles causam, ou maneira pela qual eles violam o sistema, como mostrado na tabela abaixo. Pam. Perfeito. Pessoal, acesso remoto. Permite acesso remoto não autorizado. No Windows 10 existe uma ferramenta chamada Quick Assist, assistência rápida. É que eu não vou conseguir acessar o meu agora, mas existe essa possibilidade. O que eu vou pedir para vocês? Que a gente podia tentar sincronizar uns acessos remotos, acessar, mostrar como é que funciona na prática mesmo, combinar um dia, tá bom? Então, olha só, isso daqui é uma ferramenta de acesso remoto. Existe o cavalo de Troia de acesso remoto. Permite acesso remoto não autorizado. E eu acessar o seu computador através de uma ferramenta. Eu tenho ela instalada no meu computador aqui, quer ver? Ó? Acesso remoto. Tá aqui. Aqui esse computador está desligado, ele nem está mais operante na rede, ó. Não existe mais esse computador na rede. Eu vou até apagar ele aqui. Tanto que aqui, ó, ele tá vermelhinho, ó. Delete. Essa ferramenta aqui, ó, é uma área de trabalho remoto. O que você faz? Você acessa outros equipamentos utilizando aí você acessa outros equipamentos que não estão na sua casa para acessar remotamente. Olha aqui, envio de dados. Cavalo de Troia para envio de dados. Fornece ao agente
de ameaça, né? Dados confidenciais como senha. Destrutivo. Corrompe ou exclui arquivos. Proxy. Usa o computador da vítima como, né, dispositivo de origem para alcançar ataques e realizar outras atividades ilegais. File Transfer Protocol. Habilita, né, serviços de transferência de arquivo não autorizados em dispositivos finais. Professor, eu não conheço nenhuma dessas ferramentas, mas dá uma olhadinha aqui, pessoal. Eu vou mostrar qual que é a ideia do FTP. Essa daqui é uma ferramenta FTP. Qual é a função dela? Se conectar num host remoto. Olha aqui, pessoal, a seriedade. Eu vou conectar no pessoal meu. Essa página aqui, ó, ela é minha. Esse equipamento aqui, pessoal, ele não está em casa. Ele está na internet. Eu alugo ele na Amazon. Não, desculpa, na Wallhost. Então, o que que acontece? Tudo que eu transfiro aqui, ele vai para a internet. Olha como que é fácil. Então, basta o quê? A gente escolher qualquer curso aqui, curso 2, SH9, ó, e arrastar para cá. Que ele transfere do meu equipamento para a nuvem. E aqui, ó, ele está mostrando como é que eu faço. Eu posso também, pessoal, quer ver, ó, Applications, mostrar aqui em Users.tl, no desktop, olha só. Tá aqui tudo que eu tenho no desktop. Eu vou baixar esta pasta aqui, ó. Ou tudo, né? Eu consigo baixar essa daqui também. Download, ó. Ele vai criar um arquivo, uma pastinha chamada web na minha área de trabalho. Olha aqui. Web, ele está trazendo tudo que está da internet para esse conteúdo aqui. Ele está baixando. Tudo que eu tenho na internet, ele está trazendo para cá, em tempo de execução, olha só. Ele vai criando as pastinhas, vai colocando aqui dentro. Porque aqui, moçada, ele ainda está fazendo download. Então, imagina que você pegue esse meu nome e minha senha de usuário e transfira qualquer coisa. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil. Eu tenho que revisar tudo que tem aqui, viu, gente? Sinceramente. Por quê? Porque o que que acontece, né? Por exemplo, material de aula, eu vou publicando para os alunos. Aí a aula termina. Eu não removo. O curso termina e eu não removo. Isso é bom porque, por exemplo, na outra turma eu trabalhei com banco de dados. Então eu tenho questão do banco de dados. Eu tenho que implementar a segurança do banco de dados para vocês. Então aí eu vou passar um nome e falar, pessoal, é aqui que é escrito o banco de dados. Turma, deixa eu fazer esse download aqui que não tem problema. Mas você viu que interessante que é isso? Por exemplo, essa daqui é a minha página inicial, ó. Não só que ainda não carregou tudo, né? É essa daqui, mas ainda não carregou tudo. Vamos voltar. Tá? Vocês viram, essa é a ferramentinha do FTP. Ele não mostra alguns detalhes, tipo qual é a porta. Ele usa 20 e 21. Ele acessou remotamente através dessa porta aqui, ó. Essa daqui ele estabelece a conexão e esse daqui ele faz a transferência. Transfere os arquivos. Desativador de software de segurança. Olha outro código malicioso aqui que impede o funcionamento do programa de antivírus ou firewall. Complicado, né? Principalmente para mim, que vivo desligando o meu firewall. Negação de serviço. DOS.
retarda ou impede a ativação dos serviços. Agente de logs, né, e de digitação tenta invadir, ativamente roubar informações confidenciais, como números de cartão de crédito gravados nas teclas digitadas ou no formulário web, que já fica sempre preenchido, né? Worms. Worms de computador são semelhantes aos vírus, né, que se replicam e pode causar o mesmo tipo de dano. Especificamente, como worms se replicam explorando o quê? A vulnerabilidade de redes de forma independente. O worms pode o quê? Retardar as redes à medida que se espalham de sistema para sistema. Enquanto um vírus requer um programa host para executar um worms, pode ser executado automaticamente. O vírus, ele precisa que você clique. O worms, ele vai sozinho. Bacana, né? É bacana essa pequena diferenciação. Exceto pela intenção aqui, pessoal, ó. Exceto pela intenção... Exceto pela infecção inicial, eles não necessitam mais da participação do usuário. Ou seja, a primeira infecção, ele precisa do usuário. As demais ele vai por conta própria. O vírus não. Toda infecção ele necessita que alguém vá lá e dê 2 cliques e se manifeste. Após infectar um host, um worm pode ser transmitido muito rapidamente pela rede, né? E isso, eu acho que tudo manda muito velocidade, né? Ave Maria. Se você tem uma internet rápida, com certeza o estrago é bem mais rápido. Se você tem uma internet lenta, com certeza aí o processo em si demora mais, né? Deixa eu dar uma reiniciada aqui. Olha agora. Os worms são responsáveis por alguns dos ataques mais devastadores da internet. Em 2001, o worm Code Red infectou inicialmente 658 servidores. 19 horas. Em 19 horas. O Worms infectou 300 mil servidores. Se você dividir 19 horas por minuto, você vai saber quantos equipamentos ele infectou por minuto. Olha aqui, pessoal. Esse aqui foi um mapinha que eles divulgaram mesmo, né? Esse aqui foi, é verdade. Esse foi um mapa de divulgação. No Brasil, só esse daqui, hein? Que era o Distrito Federal. Olha aqui. A infecção inicial do Worms SQL, né? Slammer, é conhecida como um worm que comeu a internet. O SQL Slammer foi um ataque de negação de serviço DOS que explorava um bug de estouro de buffer no SQL Server da Microsoft. No seu pico, o número de servidores infectados dobrou o tamanho para cada 8 segundos e meio. Para cada 8 segundos e meio, ele dobrava a quantidade de equipamentos. É por isso que ele foi capaz de infectar 250 mil máquinas em 30 minutos. Quando foi lançado no final de semana de 25 de janeiro de 2023, interrompeu a internet. Instituições financeiras, caixas eletrônicos e muito mais, tudo que se tinha na internet. Ironicamente, uma correção para esta vulnerabilidade tinha sido lançada 6 meses antes. Os servidores infectados não tinham o patch atualizado do aplicativo. Foi uma chamada de ativação para muitas organizações implementarem suas políticas de segurança, exigindo que as atualizações dos patches foram aplicadas em tempo hábil. Pessoal, aqui eu sempre mantenho meus servidores atualizados na minha casa e ainda tomo no meio da fuça, porque ontem eu consegui perder o meu Time Machine. Sexta-feira eu consegui perder ele. Eu vacilei e deixei ele disponível na internet na quarta-feira, eu acho, que eu estava tendo aula de servidores. E vacilei e deixei ele lá. Sábado eu fui iniciar uma gravação. Cadê as gravações? Cadê o Time Machine? Estava completamente destruídas as informações. Então, pessoal, se você for olhar aqui, ó,
foi a quantidade de servidores infectados por eles. Lammer. Muitas vezes, né, quando solta uma correção, na minha casa eu deixo atualizado. Na empresa a gente não atualiza. Porque se tiver algum erro, a gente não passa pelo erro. Só que isso deixa a gente desatualizado, né? Que coisa. Worms compartilha características semelhantes. Todos eles exploram uma vulnerabilidade e habilitadora. Tem uma maneira de se propagar com toda a carga útil. Olha que interessante. Ele consegue se habilitar sozinho, levando com ele todas as informações. Componentes do worm. O que será que são os componentes de um worm, né? Quais são os componentes do seu computador? Componentes internos, externos, tanto faz. Então você pode falar externos, né? Teclado, mouse, monitor, gabinete. Interno, dentro do gabinete. Você pode falar o quê? Placa-mãe, processador, memória, disco rígido, cabo, fio, fone, o que você quiser. Fonte é externa, tá bom? Então, componentes é um dispositivo. Olha aqui. Apesar das técnicas de diminuição que surgiram ao longo dos anos, os vermes continuaram, né, a evoluir e representam uma ameaça persistente. Worms tornam-se mais sofisticados com o passar do tempo, mas eles ainda também podem ser baseados, né, na exploração de fraquezas de aplicativos e software, como o SQL. Não tenho a animação aqui, né, mas vamos lá. A animação mostra 3 componentes de ataques de worm, permitindo a vulnerabilidade, mecanismo de propagação de carga útil. Padrões comuns do worm. Habilitar vulnerabilidades. Mecanismos de propagação, carga útil. Padrão comum dentro do worm. Habilitar vulnerabilidades, mecanismo de propagação, carga útil. A maioria dos ataques worms consiste em 3 componentes, conforme listados, são esses 3 componentes. A maioria dos ataques do worm consistem nesses 3 componentes. Agora a gente vai ver o que é habilitação e vulnerabilidade. Um worm se instala usando um mecanismo de exploração, como um anexo de e-mail, um arquivo executável ou um cavalo de Troia, em um sistema vulnerável. Olha aqui. Um worm se instala usando um mecanismo de exploração, como um anexo de e-mail, um arquivo executável ou um cavalo de Troia, em um sistema vulnerável. Mecanismos de propagação. Depois de se obter acesso a um dispositivo, o worm, né, se replica e localiza novos alvos que estão dentro da rede. Que tipos de alvos são esses? Pessoal, se você pegar a rede da minha casa aqui, você tem alguns alvos, né? Vamos dar uma pegada aqui. Quais são esses equipamentos que estão na rede? Esses equipamentos. Olha que legal. Então aqui eu tenho o meu computador, um iPad, um iPhone, um backup aqui que eu não sei o que se trata. Olha que doideira. Então, foi esse daqui que pegou, que eu perdi tudo. Não tenho mais acesso a ele. Ele está dando como danificado. Meus arquivos foram todos corrompidos, eu não consigo nem recuperar. Minha rede, olha só, 2 equipamentos. O meu desktop PC que está aqui do lado, a Fabiana que está ali. E aqui a gente estabelece as conexões, né? Pessoal, aqui ó, não tem muito o que fazer, né? Pode apagar. Pronto, apaguei. Era só mostrar mesmo a transferência dos arquivos. Aqui ó, terminou. Desculpa, posso fechar. Vamos ver o que é carga útil? Qualquer código malicioso, né, que resulte em alguma ação é uma carga útil.
qualquer código malicioso que resulte em uma ação é carga útil. Na maioria das vezes, isso é usado para criar um backdoor que permite que um ator, né, ameaça, host infectado ou crie ataques de DOS. Worms são programas, né, autônomos que se atacam um sistema para explorar uma vulnerabilidade conhecida. Após a exploração bem-sucedida, o Worms copia o host, ataca para o sistema recém-explorado e o ciclo começa novamente. Seus mecanismos de propagação são comumente implementados em uma forma fácil de detectar. A técnica de propagação usada pelo Worm, né, Corehead, são mostrados na figura aqui. Ih, caramba, perdi a figura. Essa figura era patável, porque eu não tenho, era animação. Então, olha só, programa propagação. Worm nunca param de se espalhar pela internet. Depois de serem liberados, os vermes continuam a se propagar até que todas as fontes possíveis de infecção sejam evidentemente corrigidas. Olha que interessante. Então, se você tem um worm, ele sempre vai existir. A não ser que você consiga corrigir todos esses problemas aí de vulnerabilidade. Como que você corrige? Primeiro delas, atualizando seu equipamento. Deixa eu tentar mostrar aqui, turma. Aqui, ó, deixa eu tentar pegar e mostrar, porque o meu aqui é bem diferente de vocês. Eu clico aqui, ó, atualização, ele verifica se está atualizado. Se tiver atualizado, não tem nenhum problema. Para isso, eu devo estar com aqui, olha só, o meu firewall ativo, on. Não posso deixar off, que nem eu deixei no meu roteador. Aí todo mundo foi lá e pegou, todo mundo apagou, né? Deve ter sido aluno. Porque os alunos sabiam que ia estar naquele momento desabilitado. Agora a gente vai falar um pouquinho de ransomware. Os atores de ameaças, né, usam vírus, worms e cavalos de Troia para transportar sua carga útil e por outros motivos, né, códigos maliciosos. No entanto, o malware continuará a evoluir. Atualmente, o malware mais dominante é o ransom. O ransom é um malware que nega acesso ao sistema do computador infectado ou a seus dados. Os criminosos cibernéticos, por seguida, né, exigem o pagamento para a liberação do sistema computacional. Ou seja, se você não pagar, você não tem os seus dados de volta. O ransomware evoluiu para se tornar um tipo de malware mais lucrativo da história. Na primeira metade de 2016, as companhias de ransomware concentradas, né, em um usuário corporativo e incluiu a tomar ambas as eficiente. Se tornou muito eficiente mesmo. Por quê? Porque vários equipamentos foram infectados e o atacante exigia dinheiro para não atacar mais. Existe uma dezena de variedades de ransomware. Ransomware usa frequentemente um algoritmo de criptografia para criptografar os arquivos e dados do sistema. A maioria dos algoritmos de criptografia de ransomware conhecidos, né, não podem ser descriptografados facilmente, deixando a vítima com poucas opções a não ser pagar o valor que acha justo. Sei lá se existe valor justo, né? Os pagamentos são normalmente, né, realizados em Bitcoin, porque o usuário do Bitcoin pode permanecer anônimo. Bitcoin é uma moeda digital de código aberto que ninguém possui ou controla. E-mail e publicidade maliciosas, também conhecidos como malware steam, são vetores, né, para campanhas de ransomware. Engenharia social também é usada quando os cybercriminosos que se identificam como técnicos de segurança ligam para a casa e persuadir. Fala assim, ó, essa persuasão aqui, pessoal, fala assim, olha, sou da companhia de telefônica e vi que sua internet está lenta. Eu preciso que você me ajude a corrigir isso. Qual que é o endereço, o nome que você usa para acessar o seu roteador? Pronto, já era.
qual que é a senha? Já era. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? Porque se todo mundo for querer acessar minha internet para saber o ixi, aí já pode acessar, não tem nada. Não, mas vai deixar minha internet lenta, pegar algum arquivo, aí é complicado, né? Então, pessoal, outros malwares. Estes são alguns exemplos das variedades de malware modernos. Olha só, esses são alguns exemplos das variedades de malwares mais modernos que você tem. O tipo e a descrição dele. Deixa eu só selecionar essa tabela aqui para dar um espaço para a gente ir, né? Pronto. Poder rabiscar bonitinho, senão fica feio. Pessoal, aqui vai ter o tipo de malware e a descrição de que cada um deles está fazendo. Anti-spyware, usado para coletar informações sobre usuários e enviar as informações para outras entidades sem conhecimento do usuário. Spyware pode ser um monitor de sistema, cavalo de Troia, adware, cookies de rastreamento e keyloggers. Adware, todo mundo sabe o que é um adware, né? É aqueles pop-ups de propaganda quando você abre a internet. Exibe pop-ups irritantes para gerar, né, receita para o autor. O malware pode analisar os interesses do usuário, rastreando os sites visitados, e em seguida ele pode enviar anúncios de pop-up relacionados a esse site. Imagine que você entre no site do Mercado Livre para comprar algum produto. No outro dia, ou um pouco mais tarde, você vai ver aqueles anúncios do produto que você viu agora há pouco tentando comprar. Complicado, né? Bem complicadinho isso. Que coisa, né? Quem que não passa por isso? Aqui a gente vai falar um pouquinho de scaleware. Inclui softwares fraudulentos que usam engenharia social para chocar ou induzir ansiedade de criação e percepção de uma ameaça. Ele é geralmente, né, direcionado a um usuário desavisado e tenta persuadir o usuário a infectar o computador, tomando medidas para resolver ameaças falsas. É isso mesmo. Phishing. Tenta convencer, né, as pessoas a divulgar informações confidenciais. Por exemplo, incluir o recebimento de e-mails do banco solicitando que os usuários divulguem suas contas em números PINs. Aquele código que você tem. Rootkit. Instalado em um sistema comprometido, depois de ser instalado, ele continua a ocultar, né, suas instruções. Ele continua executando suas instruções, fornecer acesso privilegiado ao autor da ameaça, né? Então, olha só, vamos só ver de novo esse rootkit aqui. Instalado em um sistema comprometido, depois de ser instalado, ele o que? Continua a ocultar suas instruções e fornecer acesso privilegiado ao autor da ameaça. Essa lista continuará a crescer à medida que a internet evoluiu. Novos malwares serão sempre envolvidos. Um dos principais objetivos da operação de segurança cibernética é aprender sobre os novos malwares, como diminuir e aumentar, diminuí-lo, né, prontamente. É sempre importante, pessoal, esse mitigá-lo aqui, ele está no sentido de diminuição. Pessoal, vamos entrando em reta final aqui e a gente vai pegar o comportamento dos malwares. Comportamento comum dos malwares. Os cybercriminosos, né, modificam continuamente o código de malware para alterar a forma com que ele espalha e infecta computadores. No entanto, a maioria produz sistemas, né, semelhantes que podem ser detectados através de monitoramento de logs de dispositivo. É sempre através do log, o monitoramento, tá bom? Os computadores infectados com malware geralmente apresentam, né, um dos ou mais sintomas. Aparência de arquivos, programas ou ícones da área de trabalhos estranhos.
Às vezes sempre acontece, né? Programas antivírus de firewall estão desativados ou reconfigurados, né? Ou reconfigurados com configurações diferentes daquelas que você tem. A tela do computador está congelada ou o sistema está travando muito. O congelamento ele é normal em ambiente Windows, né? O congelamento ele é normal. E-mails são enviados espontaneamente, sem o conhecimento da lista de sem o seu conhecimento para a lista de contatos. Os arquivos foram modificados ou excluídos. Maioria do uso da CPU e memória, maior quantidade de uso, né? Problemas de conexão com rede, velocidade lenta do computador do navegador de internet, processos ou serviços conhecidos em execução, porta TCP ou UDP desconhecidas abertas. Conexões são feitas para hosts da internet sem ação do usuário. Comportamentos estranhos do computador. Eu acho que eu tenho tudo isso. Na certeza. O comportamento do malware, né, não é limitado a só essa lista. Tem vários outros itens. Pessoal, aqui vamos dar uma olhadinha nesses exercícios sem respostas inicialmente. É para vocês depois dar uma parada, pensada. Na última aula aqui a gente vai fazer um batidão nesses vírus, desse questionário. Então olha aqui, pessoal. Perguntinha 1. Que tipo de malware, né, executa código arbitrário e instala cópia de si na memória de um computador infectado? O principal objetivo desse malware é replicar-se automaticamente de sistema para sistemas. Cavalo de Troia, adware, ransom ou worm. Vamos aqui, ó. Eu vou mostrar as que eu acho que não é. Cavalo de Troia, não é. Adware são propagandas. E eu estou entre essas duas aqui. Qual que você marca? Que tipo de malware exibe pop-ups irritantes para gerenciar receitas? Ah, pessoal, eu acabei de responder no anterior, né? Vocês lembram que eu falei ó, do adware aqui, ó? Falei, ó, o adware não é. Porque o adware é mensagem de pop-up. Pessoal, que tipo de malware criptografa, né, todos os dados de uma unidade e exige um pagamento em Bitcoin? Phishing, scanner, ransomware ou vírus? E a última perguntinha, pessoal, por favor. Quarta. Que tipo de malware, né, tenta convencer as pessoas a divulgar suas informações e identificações? Phishing, rootkit, ransomware, cavalo de Troia. Tá? Então, aos pouquinhos aí, pessoal, a gente já começa a pegar o jeitinho da madeira. Eu só vou liberar esses rabiscos, né? Porque eu não sei se você vai ficar com esse material aqui. Pronto. Ó, quando a gente fala desse SQL Slammer aqui, sabe o que eu penso? Que é um dos próprios fabricantes quem promoveu esse ataque, ele já sabia que as pessoas não praticavam essas correções e quis chamar a atenção de todo mundo. Porque 6 meses sem o administrador da rede atualizar o sistema, tá justa causa, né? Mesma coisa, 6 meses sem você tomar banho, não tem como. Então, pessoal, opa. Então, esta aula a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já aí me coloco à disposição para qualquer dúvida que você queira escrever, fique à vontade, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.
pegar esse tempinho aqui e ajustar esse material, né? Show de bola. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É, não deu certo mesmo. Depois eu vejo o que está acontecendo com esse computador aqui. Turminha, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estou parando a gravação aqui.